Olá, meu aluno, voltamos aí, com o nosso módulo, para a Caixa Econômica, e chegou a grande hora, a hora que eu mais gosto, que é o divisor de águas. Juros simples, eu falo aí os aventureiros, todo mundo sabe, todo mundo fala, o CIT sobre 100, não tem muito o que se falar, Fiz até uma brincadeirinha ali, mas em tese, todo mundo se safa nos juros simples. O divisor de águas é aqui, é daqui para frente que eu gosto. É aqui que eu vou brincar. Aqui eu vou brincar com esses caras, com esses aventureiros. Pode jogar essas apostilas, esses livrinhos, tudo fora. Tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá? Agora eu vou te passar o bizu. Eu falo que o curso começa agora. Daqui para frente que é o diferencial. Você que está assistindo a minha aula. Eu vou te provar o que eu estou falando é o que acontece nas provas. Beleza? Então vamos lá. Juros compostos. Como eu falei, eu não vou me estender muito na teoria. Porque teoria, praticamente eu não vejo em prova. O que cai em prova é conta. Mas, o que é pertinente está aqui. Se ele te cobrar uma questão teórica, está aqui. Então vamos lá, primeira coisa, os rendimentos. Os rendimentos, eles são agora o quê? Variáveis, pessoal. Os rendimentos, eles são variáveis. Agora realmente é aquilo que você pensava. O tal dos juros sobre o quê? Sobre os juros. Juros sobre juros. Por isso que os rendimentos são o quê? Variáveis. Você fez um investimento de R$100. A taxa de 10 vai dar uns juros de R$10. Então, no primeiro mês, teoricamente, você teria que pagar o cara quanto? 110. Agora sim, o próximo mês, a taxa vai ser em cima dos 110. E assim, sucessivamente, vai acumulando. Por isso que os juros são o quê? Variáveis. E por ser variáveis, recai nisso aqui. Se eu for representar os juros compostos num gráfico, a sua representação é uma função exponencial, tá? Diferente dos juros simples, que é uma função do primeiro grau. Cuidado, E agora, os montantes, eles não formam mais uma PA, eles formam uma PG. Então, como é que ele pode abordar isso na prova, professor? Os montantes a juros compostos formam uma PA? Não, formam uma PG. PA é nos juros simples. A representação gráfica dos juros compostos é uma função do segundo grau? É uma função do primeiro grau? Não, é uma função exponencial. Os rendimentos a juros compostos são constantes? Os rendimentos são fixos? Não. Os rendimentos são variáveis. Beleza, pessoal? Agora, feita aí essa leitura, a teoria, agora a gente vai para a guerra. Aqui que começa a brincadeira. É aqui que eu gosto de brincar. Vamos lá. Eu vou te provar que o que eu estou falando é verdade. E cai em prova, tá? O que os caras vão passar para você por aí? Nas apostilas, nos livros, nessas aulinhas aí açucaradas. Eles vão falar da forma. Então, nas minhas aulas presenciais, eu começava já com macete. Mas eu percebi o seguinte, que o aluno não acreditava no que eu estava falando. Então, para tirar isso da cabeça do aluno, eu inverti a ideia. Eu começo com a fórmula. O que os caras falam por aí, eu começo com a fórmula. Então, o que diz a fórmula? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado o quê? Ao tempo. E o que seria o fator? Vamos lá. Por indução, eu vou te explicar como se acha o fator. 1%, 10% e 11%.
Então, por indução matemática, se eu sei fazer um, eu sei fazer os outros. Então, taxa de 1%. Qual seria o fator dessa taxa? Seria 1,01. Taxa de 2%. 1,02. Taxa de 3%. 1,03. E assim sucessivamente. 4%. 1,04. 5%. 1,05. Se eu sei 10, eu sei 11, 12, 13, 14. Então, o fator da taxa de 10%, 1,1. Fator da taxa de 20%, 1,2. 30%, 1,3. 40%, 1,4. E assim sucessivamente. Taxa de 11%. Qual é o fator da taxa de 11%? 1,11. Se eu sei 11, eu sei 12, 13, 14, 15. Então, 1,11, 1,12, 1,13. 35%, 1,35. 27%, 1,27. 53%, 1,53 e assim sucessivamente. Então, na verdade, pessoal, o que eles falam por aí é 100 mais, né? Você soma 100 ao valor da taxa. Então, 100 mais 1, 101, 101%, que é 1,01. 100 mais 2, 102, 102%, que é a mesma coisa que 1,02. 100 mais 3, 103%, que é 1,03. E assim sucessivamente. Mas do jeito que eu faço é bem mais prático. Eu vou por indução matemática. Se eu sei um, eu sei os outros. Beleza? Anota aí rapidinho para a gente já aplicar no exercício. Show de bola? Só falei ali do fator, porque como eu falei, eu vou aplicar a fórmula inicialmente. Então tá aí. Vamos lá, vamos ao que interessa. Olha lá. Calcule o montante produzido por 1.200 a taxa de 5% ao mês a juros compostos durante 2 meses. Bom, pessoal, olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou anotar os dados do problema. Calcule o montante, né? Ele quer saber o montante. Ele deu o capital, que é 1.200, a taxa de 5. Aí você já tem que fazer a associação ao fator, né, que é 1,05, durante quanto tempo? 2 meses. Então anota aí, por favor, esses dados que eu vou precisar para resolver a questão. Então olha lá, como eu falei, a taxa é de 5%. Só que na fórmula entra o fator. Qual é o fator dessa taxa? 1,05. Como é que fica isso daí na fórmula? Montante é igual ao capital, que é 1.200, vezes o fator, que é 1,05, elevado ao tempo. Pessoal, aqui já dá problema. Só que até aqui eu tenho um bizu. Por incrível que pareça, até ali eu tenho um bizu para te dar. Qual é o bizu? Preste atenção. Os caras que gostam de usar a fórmula. Olha o que vai acontecer. 1,01 ao quadrado é 1,0201. 1,02 ao quadrado é 1,01. É 1,0404. 1,03 ao quadrado
é 1,0609. Isso até 1,09 ao quadrado, que é 1,1881. Resumindo, não vou fazer rodeios, tá? O que está acontecendo aqui? Vai aumentando de 2 em 2, e aqui é o número ao quadrado. Olha lá, vai aumentando de 2 em 2, você multiplica. Na verdade, o primeiro eu vou ensinar o primeiro, do primeiro eu vou fazer os outros. 1 vezes 2, 2. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. E assim vai. 9 vezes 2, 18. 9 ao quadrado, 81. Sabe onde você vai encontrar isso daqui? Em lugar nenhum. Aí eles vão falar para você, tem que saber fazer conta. Tem, verdade, né? De fato você tem que saber fazer conta. Mas, pô, pulando essa etapa aqui, né? Você ganharia bastante tempo na prova, sim ou não? Agora, substituindo ali, montante é igual a 1.200 vezes 1,1025. Aí o que acontece com a vírgula, né? E o zero? Para eu cortar o zero, pessoal, para eu tirar o zero da jogada, qual é a finalidade do zero? Ele empurra a vírgula. Então, obrigatoriamente, eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, ficaria 12 vezes 110,25, que vai dar, né, a gente já fez nosso cursozinho básico lá de contas, isso aí vai dar 1.323. Comecei com as operações básicas, justamente para não ter gritaria aqui. Então, olhando aí as opções, qual seria a correta? Letra C de casa. Então, eu vou te dar um minutinho para você anotar aí esse método, que obviamente eu não vou resolver assim. Eu vou te dar um macete que é bem mais prático. Então, anota aí rapidinho. Show de bola, pessoal? Então aqui eu falo que é o seguinte, é com sofrimento. Só que mesmo pela fórmula, eu consigo bater nesses caras ainda, porque eu te dei um macete ali. E os caras não sabem isso. Mas beleza. Agora, olha o que vai acontecer. Olha a facilidade. Vamos lá. Olha que interessante. Lembra lá no slide anterior que eu coloquei a técnica do arrasta? Vamos voltar lá? 10% ou 1%? A base é isso aí, pessoal. 10 ou 1%. Se eu tenho 10 ou 1%, eu tenho tudo. Calma, já vou explicar. Preste atenção na técnica. Eu estou fundamentado. Quando eu falo para você que os rendimentos são variáveis, eu estou passando a ideia para você dos juros sobre o quê? Sobre os juros. Então, a técnica do arrasta nada mais é que como se eu estivesse indo de período a período, capitalizando dinheiro mês a mês, ano a ano, bimestre a bimestre, dependendo do tempo. Então, é como se eu fosse período a período. Então, o arrasta, pessoal, ele salva a gente até um período 3. Porque até um período igual a 3, a prova não é obrigada a te dar tabela. Que a primeira coisa que o aluno me pergunta, né? O aluninho do mal, o aluno que não acredita, né? O aluno que pensa que sabe. Ah, professor, mas se forem 10 meses, eu vou arrastar 10 meses? Não.
Com certeza não. Ele vai ter que te dar uma tabela ou te dar o fator na prova. Passou de 3, ele tem que te dar. Ele é obrigado a te dar o fator. Usando o bom senso, dá para você usar o arrasto até 4 períodos. Nada impede. Mas no máximo 3. Beleza? Passou de 3, ele é obrigado a te dar a tabela. Mas imagina, nessa mesma questão, se fosse 3 meses, 1,05 ao cubo, como é que você faria essa conta? Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá, pessoal, sem fazer rodeios, 1.200, aí eu vou capitalizar os juros mês a mês. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 5% de 1.200, acha 10%. Se eu tenho 10, eu tenho 5. Aí que entra o macete. Ó a facilidade. Para você achar 10%, é só você voltar uma casa. Então, se 10% vale 120, 5% vai valer quanto, pessoal? A metade, 60. Então, eu já tenho quanto aí? 1.200 mais 60, que vai dar 1.260. Isso se fosse o quê? Um mês. Só que você aplicou durante o quê? 2 meses. Então eu vou capitalizar mais um período. Então eu vou pegar 5% de 1.260. Acha 10%. Se eu tenho 10, eu tenho 5. Olha lá. 10% é só você voltar uma casa. 10% é R$ 126. 5%, 63. Como você está capitalizando, você está aumentando o seu dinheiro. Então vai ser 1.260 mais 63. 2, 1, 3. Olha lá, 1.323. Professor, não acredito. Pode acreditar, filho. A luz chegou. Tá aí. Tá tudo aí para você. É impossível conceber o aluno que vai prestar um concurso de matemática financeira e não saber o arrasto. Ele não vai desenrolar a prova. Beleza? Anota aí para a gente passar para a questão de número 2. Vamos lá, para cima deles. Tô te dando a luz, tô te dando um macete. A gente vai ver de novo, fica tranquilo. Show de bola? Passamos agora aí para a questão 2. De novo eu vou aplicar a regrinha do arrasto. Olha lá, eu vou sair da fórmula e eu vou para o arrasto. Então olha lá. O valor em reais do montante da aplicação de 2.000 a juros compostos, uma taxa mensal de 4% por 2 meses é. Então, só para a gente amarrar a ideia. Olha lá, o cara aplicou 2.000. Então eu vou capitalizar 2 períodos, não são 2 meses? Então eu vou pegar 4% de quanto? De 2.000. Aí entra uma outra dica, pessoal. De 1 a 9%, tirando 5%, qualquer outra taxa, a ideia é você achar 1%. Então, se eu tenho 1%, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, tem até o próprio 5. Só que fica bem mais prático você achar 10, porque 5 não é metade de 10. Então, vamos lá. Se eu tenho 1%, eu tenho 4%? Sim. Qual é o macete? 10% volta uma casa, 1% volta 2 casas. Então, repete aí. 10% volta 1, 1% volta 2. Então, eu vou voltar 2 casas. Olha lá. Voltando 2 casas, eu acho 1%. Então, 1% é R$20. Pensa comigo, se 1% é R$20, 4% é só você multiplicar por 4. Vai dar quanto? R$80. Como você está capitalizando, teu dinheiro está aumentando. Vai dar 2.080. Aí o que eu vou fazer? Foram 2 meses. Vou capitalizar 4% de 2.080. Acha 1%. 1% é R$20,80.
4% eu tenho que multiplicar por 8, né? Olha lá, 208 vezes 4, esquece a vírgula. 8 vezes 4, 32, vão 3. 4 vezes 0, 0. 3. 4 vezes 2, 8. Vai dar R$ 83,20. R$ 83,20. Mais os 2.080. Vai dar 20. 3, 6, 1, 1, 2. 2.663,20. 2.163,20. Se você fosse usar a fórmula, pessoal, você não conseguiria desenvolver esse cálculo, ainda mais no calor da prova, beleza? Então a resposta é letra D. Repetindo, é impossível conceber o candidato que vai prestar um concurso e não saber o arrasta. Impossível, pessoal, impossível. Anota aí a gente quebrar mais um. Questão 2, agora eu vou para a questão de número 3, beleza? Então tá aí, show de bola. Passamos para a questão de número 3. A questãozinha de número 3 é aquela situação que eu falo, né? Que eu falei lá no juros simples. Toda regra tem sua exceção, né? No caso da questão perguntar do capital, quando a questão perguntar do capital, lá no juros simples, lembra? Quando ele dava o montante e pediu o capital, a gente usava a regra de 3. Aqui, necessariamente, a gente vai ter que aplicar a fórmula. Então, 90% dos exercícios, eu vou te mostrar nas questões de prova, o arrasta ele vai salvar a gente, ou a tabela financeira. Caso contrário, você vai ter que jogar na fórmula, não tem jeito. Então, olha o que o problema está dizendo. Qual é o investimento necessário para gerar um montante? Eu vou até anotar, um montante de 18.634 após 3 anos a uma taxa de 10%. Aí você olha lá no início da explicação, pessoal. Qual é o fator da taxa de 10%? 1,1. Juros compostos, trabalhamos com o fator da taxa. E o que diz a fórmula? Montante é capital vezes o fator elevado ao tempo. Então é a aplicação. Vai ficar 18.634 é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo, que é 3. Lá no nosso curso de operações básicas, eu fiz vários exemplos desse aí, tá? Então dá uma volta lá e dá uma olhadinha, né? 1,1 ao cubo é 1,331, né? Tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 18.634 dividido por 1,331. Aí, pessoal, entra uma outra dica. Sempre que a conta parecer muito monstruosa, a banquina sempre te dá uma saída. Vai para dentro, não fica com medo não. Faz a conta. Princípio do esquece. Vou ignorar essa vírgula. Vou trabalhar só com o valor. 18.634 dividido por 1.331. Olha o que vai acontecer. Vai dar 1.331. 1.863 dividido por 1.331 vai dar 1 vezes 1.331 vai dar 1.331. Então, estou fazendo até a continha aqui para você ver. Diminuindo um do outro, vai dar 532. Abaixo o quê? O 4.
5.324 dividido por 1.331 vai dar 4. Resto 0. Pessoal, olha a resposta. Só pode ser o quê? 14.000. Por quê? O que eu falei para você quando tem vírgula? Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, na verdade, o número não seria esse, né? Eu teria que acrescentar aqui 3 zeros. Então, esses 3 zeros é justamente o que está faltando aqui no resultado. Então, o resultado real seria o quê? 14.000. Então, a resposta seria o quê? Letra B. Você se apavorou à toa com a conta. Uma continha boba. Então, pessoal, sempre que você vê uma continha dessa, vai para cima. Não fica com medo da conta, não. Então, anota aí esse caso, rapidinho. Show de bola? Pagar aqui. Cabe ressaltar que esse é o caso que ele dá o montante e pede o capital. Então não dá para a gente aplicar o arrasto. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Então aqui eu tive que fazer o uso da fórmula. Agora, pessoal, vou explicar para você nessa aplicação um caso de nós utilizarmos a tabela financeira. Como eu falei, quando o período é longo, ele tem que tirar essa tabelinha aí. Isso é tirado de uma questão de prova. Então, como é que a gente manuseia essa tabela, pessoal? O fator de acumulação de capital é o F. Montante é o capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, o valor do F, a tabela financeira fornece para a gente. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Taxa de 3% no período 4. Qual é o fator dessa taxa? 1,3. Então, aqui, na hora do cálculo, você teria que pegar o capital e multiplicar por quanto? Por 1,3. Taxa de 18% no período 20. Você teria que pegar o capital e multiplicar por quanto? Por 27,39. Taxa de 12% num período 11. Você teria que pegar o capital e multiplicar por 3,48. Então, ensinei a você ali a manusear a tabela. Então, a batalha naval, linha com o quê? Com coluna, beleza? Passamos agora para o exercício. Olha lá o que diz a questão. Uma aplicação financeira remunera um capital investido a taxa composta quadrimestral. Olha lá a taxa, 12% ao quadrimestre, com capitalizações o quê? Mensais. Aplicando-se 2.000 nessas condições durante um ano, o montante, um ano tem o quê, pessoal? 12 meses. Pessoal, a taxa, ela tem que estar, quando se trata de juros compostos, necessariamente ela tem que estar na mesma unidade da capitalização. Então, se a sua capitalização é mensal, a taxa tem que estar em mês. Então, o quadrimestre tem quantos meses? 4. Então, 12 dividido por 4 vai dar quanto? 3% ao mês. Então, essa é a taxa real. Essa é a taxa efetiva. Por quê? Em juros compostos, pessoal, ele é diferente dos juros simples. Nos juros simples eu falo que é a bagunça. Tanto faz você usar a taxa de 12 ou usar a taxa de 3. No final você vai achar o mesmo resultado. Só que quando se trata de juros compostos, necessariamente você tem que usar a capitalização, a unidade da capitalização. No caso, se é em mês, a taxa tem que estar em mês. Ah, professor, mas eu achava que para converter a taxa,
o ato de dividir só podia ser feito nos juros simples. Não, pessoal. Eu também posso fazer isso nos juros compostos, beleza? Feito isso, qual é a jogada agora? É você olhar a taxa e o tempo. Lá na tabela, vou voltar lá, 3% no período 12. 3% no período 12. 3% no período 12 vai dar 1,43. 1,43. 3% no período 12 vai dar 1,43. Então, o que eu vou ter que fazer aí, pessoal? Eu vou pegar o capital e vou multiplicar por quanto? Por 1,43. Olha lá. Aí o que eu falei para você? O zero, ele empurra a vírgula. Então, como eu tenho 3 zeros aqui, eu tenho que andar quantas casas decimais? 3. Então, 1, 2, 3. Essa barriguinha que ficou é o zero. Então, vai ser 2 vezes 1.430. Vai dar 0,682. 2.000. Tá até no slide errado, né? Deixa eu só mudar aqui o slide. Vai dar 2.860. Então a resposta seria o quê? Letra C de casa. Só cabe ressaltar, pessoal, da onde eu tirei esse fator? Da tabela. Taxa de 3% no período o quê? 12. Então isso aqui já é o cálculo do fator elevado ao tempo. Por isso que é só pegar o valor e multiplicar por ele. Beleza? Ficou claro aí para você? Então, pessoal, você só pode, né? Você não pode aplicar o arraste em 2 casos. Quando ele perguntar o capital ou o montante, né? Ele perguntar, né? Retificando, quando ele perguntar o capital, te dando o montante, ou quando ele te der a tabela, né? Quando ele te der uma tabela financeira. Mesmo que o período seja curto, você tem que usar o valor da tabela porque vai dar resíduo. Porque o valor da tabela já é um valor aproximado. Então, resumindo, se ele deu a tabela, você tem que usar a tabela. Foi claro? Então, pessoal, terminamos aí, né, mais um bloquinho, né, teórico, né, só falei aí, te dei uma noçãozinha básica para a gente passar para as questões de prova, né, porque interessa para a gente. Aqui é só uma noçãozinha, beleza? Um abraço e até o próximo bloco. Valeu, pessoal!